Salve galera, quem fala é o Dark. E bom galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como funciona a torre eólica aqui no Ark, tá? Essa torre eólica é um item para gerar energia aqui no mapa Scorched, tá? É um item bem interessante, eu vou mostrar pra vocês como fazer e como funciona. Esse item você pode conseguir a BP no airdrop ou você pode aprendê-lo, tá? Inclusive, ele é feito aqui no Fabricator, vou mostrar pra vocês como é que ele é feito aqui, ó. É bem baratinho, ó. Cimento eletrônico e metal, um item bem barato, como vocês podem ver. Isso aqui, ó, é uma BP. Vocês podem ver, isso daqui é uma BP. Vamos ver em qual nível se aprende a torre eólica. Aqui, ó, nível 50. Vocês podem ver, é os mesmos itens para fazer aqui que eu acabei de mostrar a vocês, mas aqui que eu tenho na bancada é uma BP. A BP, ela sempre vai ter um númerozinho na BP, como vocês podem ver ali, ó. É 01. Então isso aqui é uma BP, ó. Eu posso arrastar, posso jogar no meu inventário. Basicamente é o mesmo custo que eu tenho para fazer nos engramas. Vou fazer aqui a turbina, né? A turbina eólica, que eu sempre chamo de torre. E fazer também aqui alguns fios e algumas coisas para testar para vocês. A turbina eólica aqui, ela não tem influência dependendo de qual lado você coloca. Então não importa se você coloca no norte, sul, leste ou oeste. Isso não importa, tá? Para qual lado a turbina está virada. A altura também não importa se você coloca no topo de uma montanha ou na base dela. O que realmente importa é isso daqui, ó. Aqui tem a porcentagem de ventos. Essa porcentagem de ventos, ela começa a produzir energia eólica a partir de 18%, 20%. Porém, depende da área que você coloca a torre eólica, essa porcentagem pode aumentar. Por exemplo, a turbina eólica pode começar a produzir com 30% de ventos. Quando atingir 20% não produz. Na tela eu vou colocar o mapa para vocês, tá? Esse aqui é o mapa padrão que nós temos aqui e esse é o mapa dos ventos. Vocês podem ver aqui nesse mapa dos ventos do Scorched, nós temos aí algumas cores e cada cor representa uma porcentagem. Obviamente na área vermelha é a pior área que nós temos para a produção de vento. E nessas áreas que é bem ruim a produção de vento, você requer uma quantidade muito maior de vento para produzir. Essa área que eu estou atualmente é uma área que dá 65%, que é essa área aqui, e com 18%, 20% de ventos já começa a produzir energia, tá? Aqui na minha base, como eu disse para vocês, nós estamos numa área que produz 65% de ventos, que no caso é o máximo que ela começa a produzir. Vocês podem ver aqui a torre eólica que está produzindo energia, tem aqui o símbolozinho amarelo na turbina, né? Aqui tem um símbolozinho amarelo e como vocês podem ver aqui a porcentagem de ventos. Uma coisa que acontece é que quando chega mais ou menos às 11 horas da manhã ou 10 horas da manhã, o vento começa a cair e muito a porcentagem, então ele para a produção de energia. E só vai voltar a produzir energia quando for 2 horas da tarde ou 3 horas da tarde. Então é assim que funciona. O ápice da energia é sempre meia-noite ou na madrugada, que vai ter o ápice dos ventos, né? Mas depois, quando vai amanhecendo, vai caindo a porcentagem dos ventos. E quando chega às 10, 11 horas, cai muito, e aí não consegue mais produzir, e aí volta 2 ou 3 da tarde. A turbina eólica, ela consegue sim armazenar um pouco de energia, mas não é tanta, tá? Ela consegue armazenar um pouquinho, mas como consequência, vai acabar aí em algum momento, caso você utilize muitas coisas elétricas nesse período que não está produzindo energia. E a turbina, ela não tem limite de itens que ela consegue energizar, tá? Eu vim aqui em uma área vermelha, que é uma das piores áreas que nós temos de produção aqui de energia. Como vocês viram lá, o máximo que ela tem é 20%, mas quando chega a noite aí, vai ultrapassar um pouco disso. Eu vou colocar aqui uma turbina para vocês verem como funciona e explicar aquilo que eu falei no início do vídeo. Que basicamente nós vamos ter algumas áreas que com 18% já começa a gerar energia, e nós vamos ter outras áreas que com 25% não começa a gerar energia. O normal da turbina eólica é que ela comece a gerar com 20%, mas tem alguns locais que começa antes e alguns locais que começa bem depois. A turbina eólica é algo bem interessante porque ela não é afetada por aquela tempestade de raio que nós temos aqui no Scorched, que no caso é a tempestade de magnetismo, que normalmente os itens elétricos não funcionam, gerador e tudo mais. Inclusive, aquela tempestade ela causa dano em itens elétricos. Então,
Assim como a tempestade de areia, como a tempestade de calor, causa dano em tendas, em estruturas, a tempestade de raio aí, né, que no caso é a tempestade de magnetismo, causa dano em itens elétricos. Porém, a turbina eólica aqui, né, ela não para de gerar energia, mesmo no meio daquela tempestade. Então isso é bem interessante para os seus itens não ficarem desligados nesse período. E olha só, aqui no deserto já poderia começar a produzir energia, porque os ventos estão legal. Como vocês podem ver no mapa lá, a produção de ventos no deserto é muito boa, então rapidinho ele vai começar a subir aqui a porcentagem. Porém, nessa área que eu coloquei aqui a torre, é a área pior que nós temos, né, que é a área vermelha. E por que eu fiz isso? Eu quero mostrar para vocês como funciona exatamente a geração de energia. É sempre bom que você faça a base, caso você queira utilizar apenas energia eólica em um local um pouco melhor, porque como vocês podem ver, vai demorar muito tempo para ela se ativar, tá? E começar a gerar energia. Se passou muito tempo e apenas agora começou aqui a produção de energia. Eu até demorei um tempo para gravar para vocês porque já está noite, tá? Olha só, depois de muito tempo, inclusive passou de 25% e a torre de energia aqui não se ativou. Isso aqui só prova para vocês que alguns locais realmente são muito ruins. Como eu disse, não importa se a torre eólica está para o norte, sul, leste ou oeste, a produção de energia vai ser aí a mesma, tá? Para quem mora em uma área vermelha, ou até mesmo para quem não mora na área vermelha, tá? No caso, a área vermelha dos ventos, pode utilizar esse método aqui, ó, que é ligar um gerador de energia diretamente na torre eólica. Então você vai vir aqui e ativar esta opção. Essa opção aqui basicamente faz com que o gerador ligue toda vez que não tiver mais energia na torre eólica. Eu recomendo inclusive que vocês façam isso, tá? E como vocês podem ver aqui, ó, toda vez que a torre eólica ela parar de gerar energia, automaticamente o gerador vai ligar. Vocês podem ver que eu liguei o gerador diretamente na torre eólica. Vocês podem ver que eu liguei os cabos, né, na caixinha de energia. Então isso faz com que toda vez que a energia acabar na torre eólica, automaticamente aí, o gerador ligue. Para quem mora em área vermelha, obviamente vai gastar mais gasolina. Para quem mora em uma área que gera mais vento, vai gastar menos gasolina. Porque assim, né, nós teremos mais tempo de vento ativo. A torre eólica, ela tem um limite de fios que ela consegue manter energizado. Se eu não me engano, são de 7 a 10 fios que ela consegue manter energizado de distância, tá? Não é de quantidade, e sim de distância. Então é uma distância bem grande que a torre eólica consegue sim percorrer e é um item bastante legal que gera energia aí, mas como vocês podem ver, tem seus prós e seus contras. Eu recomendo que todo mundo que utilizar a torre eólica sempre tenha um gerador aí para manter a base ligada quando precisar, porque em algum momento certamente vai precisar. E basicamente esse gerador de energia aqui, ó, vai ser uma medida de segurança para você. Então esse era o vídeo, vai ficando por aqui. Quem gostou deixa o like, se inscreve no canal, comente e compartilha.